programa Acerto de Contas. Nós estamos aqui novamente com um entrevistado que nós havíamos conversado há alguns meses e agora convidamos novamente para atualizar as informações de uma empresa bem relevante aqui no Rio Grande do Sul e com uma atuação global. Por isso está conosco aqui o CEO global da Taurus, presidente Salésio Nunes. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Jane? Boa tarde. Prazer grande estar aqui de volta com você e com muitas notícias positivas, para não só para os gaúchos, mas para o Brasil e para o mundo como um todo, Como você falou, a Taurus é uma empresa global, nós somos uma multinacional gaúcha, uma multinacional brasileira e temos muito orgulho disso e temos uma posição estratégica no mundo bastante grande. Então, prazer grande estar conversando com você aqui. Prazer é nosso, presidente. Aliás, eu tenho muitas fontes de mercado financeiro, É uma área que eu gosto muito, assim, da editoria de economia. E aí eu contei que eu ia conversar com o senhor e já me mandaram um monte de pergunta aqui. É mesmo? Que se eu ficar fazendo as perguntas do pessoal, aí eu não consigo nem fazer as minhas, mas eu vou fazer. Vou começar porque eu quero saber, quero que o senhor detalhe esse resultado, o balanço do primeiro trimestre, que vocês já vinham trazendo alguns indicadores recordes, mas agora vocês trouxeram recordes ainda mais representativos, Então, conta para nós um pouquinho, detalhe um pouquinho como é que foi o primeiro trimestre do ano da Taurus e esses números que vocês trouxeram no balanço que foram tão destacados, Então, Jane, os gaúchos, em especial, conhecem a Taurus. A Taurus é uma empresa que tem mais de 80 anos aqui no Rio Grande do Sul. Teve alguns problemas no passado e aí nós começamos uma nova gestão aqui na Taurus em 2018, E a partir de então a gente vem fazendo resultados sempre crescentes e sempre recordes, Agora, resumidamente, o que é a base para esse nosso crescimento tão constante, Nós fizemos toda uma reformulação nessa companhia internamente, cuidando dos nossos processos de produção e criamos um centro integrado de tecnologia e engenharia aqui no Brasil que reúne os engenheiros do Brasil e os engenheiros americanos. Então nós temos uma constância, uma estabilidade muito grande na produção da Taurus e nós temos uma agilidade muito grande em lançamentos de novos produtos. E quando a gente fala de novos produtos, a gente sempre fala de tecnologia, obviamente, de maior valor agregado, então você consegue majorar as suas margens, E a base de tudo isso, Giane, o que é? É a produção. Então, como você viu nos resultados, nós fabricamos quase 500 mil de armas só no primeiro trimestre desse ano, 492 mil armas, Isso aqui no Brasil, num crescimento agora mais lento, porque a gente chegou praticamente na nossa capacidade de produção aqui em São Leopoldo, que vai melhorar a partir de setembro desse ano, mas na nossa fábrica nos Estados Unidos, nós temos uma fábrica lá há 40 anos nos Estados Unidos. Eu costumo dizer que nós gaúchos aqui, eu já sou gaúcho naturalizado, mas nós gaúchos tivemos a coragem de há 40 anos atrás fincar a bandeira do Brasil lá nos Estados Unidos, no maior mercado, no mercado mais competitivo de armas, para produzir armas. Então, isso nos enche de orgulho. E nós, recentemente, no final de 2019, nós mudamos a nossa fábrica da Flórida para a Geórgia, num projeto, inclusive, do governo da Geórgia. E nós transferimos a fábrica para lá, e isso estrategicamente foi uma decisão muito acertada. Por quê? A gente, em transferindo a operação para a Geórgia, a gente ganhou uma capacidade de produção que nos favoreceu dobrar essa capacidade. E nós estamos nesse ramp-up de produção nos Estados Unidos. A produção nos Estados Unidos aumentou 288%. E então, vocês já atingiram a capacidade máxima que vocês têm lá? Isso é que é importante, não atingimos ainda. Então, nós temos ainda muito o que crescer durante esse ano nos Estados Unidos. Então, a gente costuma dizer para os nossos acionistas e investidores e analistas de mercado que, assim, a Taurus, ela surpreende a cada trimestre, mas ela sempre tem um espaço para crescer, Então, aqui no Brasil, Jane, nós vamos inaugurar um condomínio onde a gente vai trazer os 6 principais fornecedores aqui para dentro do nosso parque industrial e vamos integrar esses fornecedores na nossa linha de produção. Então, a partir de setembro desse ano, a gente já abre de novo capacidade de produção aqui na unidade de São Leopoldo, mas que vai funcionar a pleno vapor a partir de janeiro, porque tem um processo de transferência desses fornecedores aqui para dentro da Taurus. E nos Estados Unidos a gente continua fortemente. Então, a gente batendo recordes de produção, recordes de receita líquida, lucro bruto, EBITDA,
ainda assim a gente tem muito mais a oferecer. A nossa gestão aqui é focada em resultados e focada no nosso planejamento estratégico. A Taurus será brevemente, num espaço de tempo curto, a maior fábrica de armas leves do mundo. Esse é o objetivo estratégico da Taurus aqui, dessa nossa empresa gaúcha. Pois é, na última vez que nós conversamos, presidente, o senhor falou sobre isso. Eu me lembro que eu marquei bem essa frase, esse objetivo da empresa, né? Naquela ocasião, nós falamos sobre os planos, os investimentos grandes que a empresa tinha no seu planejamento, tirando já esse que já está em andamento em São Leopoldo, esse investimento grande de vocês aqui no Rio Grande do Sul. E aí, logo depois daquela entrevista que nós fizemos, teve aquela questão envolvendo a possibilidade de taxação, né? E aí o senhor se manifestou com a possibilidade de pegar todos os investimentos e botar fora do Brasil, né? E aí depois essa situação foi revertida. Como é que está agora isso, né? Dentro desse planejamento de expansão da empresa, a ideia de direcionar investimentos aqui para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, né? Mais especialmente, mas ou lá para fora. Como é que ficou isso? Como é que está essa situação? Jane, assim, nós somos aqui no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul uma potência, né? Nós empregamos aqui no Brasil quase 3.000 funcionários, aqui em São Leopoldo, 2.800 funcionários, né? Nós geramos riquezas aqui, vamos aumentar ainda mais esse número agora, agregando mais 6 fornecedores aqui na cidade de São Leopoldo, inclusive uma fábrica que é a nossa JV de carregadores, né? Que foi um negócio novo que nós criamos esse ano, que é uma fábrica de carregadores em sociedade com uma empresa paulista. Nesse momento, nós estamos produzindo nos Estados Unidos, mas tão logo a gente inaugura esse condomínio aqui, ela virá para cá, ou seja, gerará novos empregos aqui. Então, assim, em nada acontecendo no cenário político, no cenário tributário e no cenário regulatório, a gente vai focar os nossos investimentos aqui no Rio Grande do Sul. Agora, nos Estados Unidos, nós temos uma fábrica lá, eu acabei de falar para você, e nós temos no estado da Geórgia muitos benefícios fiscais. Nós fomos para a Geórgia, Jane, com um investimento de 42 milhões de dólares. 20 milhões mais ou menos em edificação, na fábrica em si, onde dobrou a nossa capacidade de produção, e mais 22 milhões de dólares de benefício fiscal. Então, lá nos Estados Unidos, a gente é muito, muito, muito incentivado a aumentar a capacidade de produção lá, né? Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos isso, pelo contrário, a gente tem uma estabilidade bastante grande, né? Mas a gente, uma coisa a gente garante, essa estrutura que está aqui, ela não vai ser diminuída, isso nós vamos sempre preservar, e sempre que for possível, nós vamos investir no Brasil, como estamos fazendo agora, né? Esse ano mesmo, nós aprovamos agora, um mês atrás, no final nem um mês, no final de abril, na AGO, nós aprovamos um investimento para esse ano de 153 milhões de reais aqui na nossa operação no Brasil. Então, a gente realmente está muito forte investindo aqui no Rio Grande do Sul. Esses 153, além da ampliação de São Leopoldo. Além da ampliação de São Leopoldo. A ampliação de São Leopoldo é basicamente o prédio, né, porque o investimento vem dos nossos fornecedores, mas basicamente na modernização do nosso parque industrial. A Taurus, como vocês sabem, aqui no Rio Grande do Sul teve problemas e aí os nossos equipamentos e maquinários ficaram desatualizados. A gente já fez fortes investimentos nesses últimos 3 anos, o que favoreceu a gente na questão de qualidade e de produtividade. Pra você ter uma ideia, a gente tinha uma margem bruta em 2017 de 13%, né? Nós estamos fechando agora esse trimestre em 46%. Então, os primeiros investimentos foram mais em qualidade e produtividade. Agora nós estamos investindo forte nas nossas linhas de produção, no que tem do estado da arte, né? Eu costumo dizer que aqui na Taurus não entra equipamento que não seja no estado da arte. Nós realmente somos uma empresa de primeiro mundo, a 4ª marca mais consumida nos Estados Unidos, quando a gente fala das empresas americanas juntos, né? E a primeira marca importada pelos americanos. Então, esse é o tamanho da Taurus, essa é a nossa estatura. Nós não podemos querer nada menos do que isso. Dentro desse processo de reestruturação, né, envolvendo inclusive a questão financeira da empresa dos últimos anos que o senhor citou, comemora, então, esse lucro de 68 milhões de reais do primeiro trimestre. Dentro desse, faz parte, resultado desse trabalho também, né, presidente? Muito, muito. Principalmente a margem EBITDA, né? Jane, nós tivemos uma margem EBITDA nesse primeiro trimestre de 176 milhões, né? Num percentual de 32%, 31,9%. Dificilmente você vê uma indústria no Brasil, uma fábrica, né? Uma indústria com margem EBITDA de 32%. Né? Então, isso é louvável. E é uma fábrica aqui em São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul, né?
Bom, agora o senhor estava falando ali da questão da regulação, né? A regulação, que é um ponto que o senhor fala bastante. E aí eu vou buscar aqui já algumas perguntas, tá? Que o pessoal tinha me mandado, encomendado para eu fazer para o senhor, tá? E uma delas é exatamente a relação do senhor com o governo federal, da Taurus, né? Da Taurus com o governo federal. O governo federal se manifesta, né? Favorável às armas, né? Mas, ao mesmo tempo, eventualmente, tem críticas a Taurus, né? E, enfim, um posicionamento às vezes favorável em relação a empresas estrangeiras, fábricas estrangeiras de armas. Como é que está a relação da Taurus com o governo federal neste momento? Bom, Família Bolsonaro, né? Também, sim. porque também eles se manifestam também eventualmente sobre o assunto. Jane, nós somos uma empresa estratégica de defesa. Isso não é uma autodenominação. Nós somos denominados pelo Ministério da Defesa como uma empresa estratégica para o nosso país na área de defesa. Então, isso nos dá uma proximidade muito grande com o governo, principalmente com os ministérios da defesa. E como nós somos uma empresa fortemente exportadora na área de defesa, o grupo nosso certamente é o maior exportador na área de defesa hoje no Brasil. Então, a gente tem também uma forte relação com o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, porque todo o nosso negócio é regulado, tudo depende de autorização desses dois ministérios. Então, a gente tem realmente uma posição estratégica muito boa na área de defesa, né? Com relação a essas questões, principalmente da família do presidente, isso é coisa do passado. A Taurus, nós sabemos, e principalmente os gaúchos aqui sabem, que a Taurus passou por sérios problemas de gestão e de imagem do consumidor e tudo mais. Isso desagradou muita gente. Mas hoje, na atual situação, eu não vi mais nenhuma reclamação aí dos filhos do presidente com relação a críticas com relação a Taurus. Agora, existe um compromisso dos filhos do presidente aí com relação à abertura de mercado, né? E isso para nós, Jane, não tem nenhum problema, né? O que eu digo é o seguinte, a minha opinião, se o governo quiser abrir para as importações, já está aberto, se quiser incentivar as importações, o governo ele é soberano nisso, né? Agora, eu como empresário, como presidente de uma empresa brasileira, eu sempre vou defender a produção aqui no Brasil, a geração de empregos aqui no Brasil, a geração de impostos aqui no Brasil, a geração de divisas, porque nós somos fortemente exportadores, isso melhora a nossa balança comercial, né? Então, vou sempre defender isso. E se as empresas concorrentes nossas nos Estados Unidos e no resto do mundo quiserem vir para o Brasil, que venham produzir aqui no Brasil, né? E que venham gerar emprego no Brasil e pagar imposto e viver essa instabilidade regulatória e tributária que a gente vive aqui no Brasil, né? Então, é isso que eu digo. Agora, a Taurus hoje, ela está numa situação, Giane, que extrapola essas questões todas, né? Nós somos hoje, sem dúvida nenhuma, a melhor margem bruta do mundo, se compararmos a todas as empresas de armas do mundo que divulgam seus resultados. Ninguém tem a margem bruta de 46%. Ninguém tem uma margem EBITDA de 32%. Ninguém tem. Você pode olhar os resultados de todas as fábricas de armas. Então, nós não temos nenhum problema com relação à concorrência. Pelo contrário, nós somos muito mais competitivos, né? E eu te digo, você sabe, nós divulgamos também recentemente, ganhamos um grande contrato nas Filipinas, ganhamos depois um segundo contrato nas Filipinas. Ontem nós ganhamos mais um contrato do T4, do fuzil nosso, num país importante do continente africano, que a gente, por questões de contrato, a gente não pode divulgar. Então, nós somos extremamente competitivos hoje no mundo. Isso nos dá uma situação de tranquilidade aqui no Brasil com relação a essas conversas de vai abrir, não vai abrir, vou incentivar a indústria estrangeira. Isso para nós não afeta a companhia. Por quê? Porque realmente nós somos competitivos. Isso que é importante, né? Então, ao invés de ficar acompanhando essas questões todas, nós focamos no nosso planejamento estratégico e transformamos essa empresa na melhor empresa em termos de resultados de margem bruta e de margem EBITDA. Isso nos dá uma diferenciação e uma vantagem competitiva quando a gente se compara com os nossos concorrentes no mundo inteiro. E considerando esses fatores, o senhor está citando vários fatores que entram, né, na hora do processo de decisão de onde vai investir, onde vai produzir mais e menos. Uma das outras perguntas que o pessoal mandou aqui, tá? Uma delas é assim, considerando todos esses fatores da balança, tá? Câmbio, né, o custo Brasil, o ambiente que vocês têm para produzir na Geórgia, nos Estados Unidos, e considerando que o cenário vai continuar assim, né, presidente? Qual é o futuro
da divisão de produção de vocês, da Taurus, considerando Brasil e Estados Unidos? Mais aqui, mais lá, aumentar lá em mais velocidade? Como é que deve ficar isso no futuro? Assim, ó, a operação da Taurus no Brasil é a mais rentável, por N motivos, e principalmente agora com essa decisão estratégica de trazer os principais fornecedores aqui para dentro do parque industrial da Taurus, isso vai fazer com que a gente ainda tenha mais competitividade. Então, a nossa, guardado essas particularidades todas que nós falamos aqui, né, nós vamos investir aqui em São Leopoldo, porque nós temos hoje aqui, de novo, a fábrica mais competitiva. E essa fábrica aqui, Luana, ela vai suprir em peças a necessidade das nossas fábricas fora do Brasil. Não só na fábrica dos Estados Unidos, mas também na nossa fábrica da Índia, daquela JV que nós fizemos na Índia, que ela está prejudicada por conta da pandemia. Você sabe que a Índia hoje é o país que mais sofre por conta da pandemia, né? Então está muito severa a situação lá, muito crítica. Isso tem alguma sinalização sobre essa operação, inclusive? Sim, a gente em conseguindo, porque a operação na Índia, Jane, ela não é só uma fábrica, né? É uma transferência de tecnologia para o governo da Índia. O governo da Índia, ela está preocupada com essa questão de tecnologia na área de defesa. Então, eles fizeram um projeto que chama Make in India, onde eles, no projeto Make in India, uma empresa privada da Índia acha uma empresa de tecnologia na área de defesa, faz uma JV e transfere tecnologia para o governo da Índia. Foi isso que aconteceu na Índia. Nós fomos procurados pela Jindal, que é um grupo muito forte economicamente falando lá na Índia. Fomos procurados e fizemos essa JV. A coisa está toda correta. A única coisa que nós precisamos agora é ir para a Índia para ensinar os nossos parceiros lá a produzir arma. E isso depende exclusivamente da presença física, né? Sim. Então, assim, a ideia é a gente inaugurar a fábrica em setembro, desde que os nossos funcionários estejam vacinados e desde que os funcionários indianos que vão participar dessa JV lá também estejam vacinados, né? E, inclusive, nesse quesito, Gênio, eu já falei várias vezes, a Taurus tem já planejado, assim que liberar essa questão das vacinas para a iniciativa privada comprar, nós vamos comprar para imunizar aqui os nossos funcionários, os familiares dos nossos funcionários, para dar uma tranquilidade a mais para essas pessoas que são fundamentais para fazer o crescimento da Taurus, né? Durante toda essa pandemia, que foi, inclusive nós tivemos recentemente problemas sérios aqui no Rio Grande do Sul, né, Giane? E nós aqui na Taurus, graças a Deus, não tivemos nenhuma contaminação interna, nós temos um protocolo de proteção contra o Covid muito grande aqui na companhia, nós fizemos várias ações, inclusive sociais, aqui no Rio Grande do Sul e no mundo, no Brasil inteiro, com relação à proteção, máscaras, aqui mesmo, oxigênio aqui na nossa cidade, ampliamos as UTIs aqui na nossa cidade, ou seja, a gente tem também uma distribuição de cestas básicas, a gente tem uma forte presença na área social aqui na região também. Então, dentro desse cenário, resumidamente, nós vamos investir no Brasil para que seja realmente, que continue sendo essa fábrica produtiva, com grande produtividade e baixo custo, e que sirva como uma fábrica para abastecer as nossas outras unidades nos Estados Unidos e na Índia. E sobre mercado consumidor? Essa é uma curiosidade que o pessoal me mandou, viu, presidente? Tem a possibilidade de que vocês trabalham com a possibilidade de que o Brasil, o mercado consumidor do Brasil, venha a ter características como tem o mercado consumidor norte-americano em relação às armas? Sem dúvida nenhuma. Aliás, isso eu dou o braço a torcer. Eu costumo dizer que eu não tenho, essa não é uma frase minha, obviamente, mas eu não tenho compromisso com ele. Eu sempre imaginei, nesses 30 anos que eu tenho no segmento, que o brasileiro nunca teria uma característica de consumo, de consumidor, como o americano, né? Porque aqui no Brasil vendia três calibres, era 38, 380 e 22, né? Mas com essa abertura dos calibres, né, desse atual governo, a gente vê que realmente o consumidor brasileiro ele tem as mesmas características do consumidor americano. Eu recebo no meu WhatsApp, aí eu converso com todos os nossos consumidores, aí tenho páginas nas redes sociais,
E eu recebo várias fotos, comprei mais uma, presidente, comprei mais uma. Então, realmente, essa questão da relação com esse mercado de armas é muito caloroso, é muito passional. Então, é mais ou menos que nem celular. Sai um modelo novo, tem que trocar ou pelo menos comprar o celular novo, né? E com as armas é a mesma coisa. A gente está muito feliz realmente com essa reação do consumidor brasileiro. E outra coisa que é importante ressaltar também, Jane, assim, nós éramos bastante frustrados aqui, né? Porque a Taurus, ela é uma fábrica de armas, eu costumo dizer isso. Nós temos alguns concorrentes aí que não são fábrica de armas, são fábrica de pistola. Não, nós somos fábrica de armas, nós só vendemos revólveres, pistolas, armas táticas e armas esportivas. Então, o portfólio nosso é muito grande, é completo, né? E a gente vendia aqui no Brasil 3 calibres. Então, nós éramos frustrados enquanto empresa e os nossos consumidores aqui no Brasil eram frustrados também enquanto consumidor, porque tinha uma fábrica no Brasil que não consegue vender para o brasileiro que produz aqui no Brasil por conta das restrições. Então, isso mudou completamente e nos encheu de alegria, não só a indústria enquanto indústria, mas também enquanto mercado de consumo no Brasil, né? Sim. E, presidente, em relação a insumos, né? Porque estamos com esse problema, começou na construção civil, mas se espalhou, porque, enfim, né, as indústrias em geral usam os mesmos insumos originais, né? E vocês também. Vocês estão com esse problema também na Taurus, problema de matéria-prima, de dificuldade de comprar, de preço em elevação? Jane, assim, ó, eu repito muito aqui, né, junto aos nossos diretores e os nossos gestores. Gestão é uma coisa muito séria, né, em qualquer lugar, e principalmente numa empresa. Desde que a gente começou a lidar com essa questão da pandemia, lá no dia 5 de março do ano passado, a gente criou um comitê de crise para tratar do Covid. A primeira parte das reuniões que a gente faz diária, esse comitê se preocupa com a proteção e a segurança dos nossos funcionários. Por quê? Nós somos uma empresa estratégica de defesa, portanto, uma atividade essencial. Teoricamente, a gente não para. Porém, se eu não tiver os meus funcionários com saúde perfeita, eu não tenho como continuar. Então, a nossa primeira preocupação foi com a saúde e com um protocolo rígido para que a gente não tivesse focos de contaminação aqui dentro e que a gente pudesse desenvolver na cabeça dos nossos funcionários essa necessidade de proteção. Então, isso é uma coisa, Jane, que aqui é muito forte aqui dentro da Taurus. Daí eu estou conversando com você aqui, eu tirei a máscara, estou sozinho na sala, minha máscara está aqui, eu tenho do meu lado aqui um pote de álcool gel, quer dizer, isso aqui faz parte do nosso cotidiano. Então, essa é a primeira parte da nossa reunião diária. A segunda parte da reunião diária nossa é preservando a saúde dos nossos funcionários, o que nós temos que cuidar para manter essa operação. E aí envolve a questão de matéria-prima, logística, entrega, importação e tudo mais. O que nós criamos no nosso protocolo para manter a operação sempre forte e operando 100%? Nós temos hoje estoque das matérias-primas estratégicas e importantes, não só as estratégicas, mas as importantes também, de 3 meses. Então, eu cheguei a alugar um galpão aqui do lado da Taurus, nós alugamos para poder armazenar as nossas matérias-primas por 3 meses. E nós temos também 6 meses de pedido garantido colocado com os nossos fornecedores. Então, isso nos dá uma certa tranquilidade para gerir e para tocar a nossa produção. Tanto que a gente vem fazendo recorde de produção mês a mês, né? Graças a esse planejamento estratégico. A Taurus, esse é uma questão bem da minha cabeça mesmo, como presidente, como CEO da companhia. Planejamento é tudo. Né? Você ter um planejamento a médio e longo prazo é tudo. E a gente trabalha muito focado em números, muito focado em resultado e fiel a esse nosso planejamento. Mas, apesar desse planejamento, vocês sentem algum efeito? Vocês estão conseguindo negociar? Vocês conseguem ver uma normalização dessa situação no cenário? Porque eu faço essa pergunta, presidente, pelo seguinte: quem está nos ouvindo aqui tem muitos grandes empresários que vão nos ouvir. Tá? Claro. E que tem seus departamentos, tem suas reuniões diárias. Mas tem muitos pequenos presidente, que escutam as entrevistas de vocês para criar o seu cenário do seu negócio, porque eles não têm acesso a tantas informações. Uhum. E eles estão muito preocupados com esse cenário de insumos e de preços, né? E vocês conseguem visualizar uma normalização em relação a isso? Porque o que se fala é que não tem um crescimento econômico para sustentar essa pressão de custos que se tem agora, né? Que em algum momento isso aí vai ter que se encaixar, esse descompasso vai ter que ser arrumado.
Isso é verdade, e deve ser realmente uma preocupação dos empresários, né, dos micro e dos pequenos empresários, eu acho que mais ainda. A Taurus tem uma situação privilegiada com relação a isso, né, porque primeiro que nós passamos por essa pandemia sempre crescendo fortemente, né, isso nos deu um fôlego bastante grande financeiro e de gestão, né. Eu não vejo realmente que essa coisa se estabilize, até porque você sabe disso. Essa questão do Covid, ela vai deixar um rastro forte no mundo inteiro, né? Então, o que eu digo é assim, ó, planejamento a médio e longo prazo muito forte, né? A gente tem que ter uma visão pelo menos de 9 meses para frente, que é o que a gente está trabalhando hoje. Hoje a minha visão é bem clara para 9 meses. Eu tenho 3 meses em casa, 6 meses fixos. E, evidentemente, que você tem uma ou outra matéria-prima que é estratégica ou é importante e que pode fugir do teu controle. Sempre ter um plano B, um fornecedor B, onde buscar. Então, a minha área de compras aqui e a área de planejamento, ela é focada nisso. Quer dizer, em não estando 3 meses em casa e 3 meses fixos, onde é que eu posso buscar isso? Né? A gente depende muito pouco de importação aqui, talvez 7, 8% da nossa das nossas compras talvez sejam em dólar, né, em moeda estrangeira e importada. Então, o dólar também é um fator importante nesse equilíbrio todo, né? O dólar cedeu um pouco, mas nós chegamos num patamar estratosférico aí do dólar, que para nós é bom também, porque nós somos fortemente exportador, né? Apesar de que a nossa dívida também é em dólar, isso nos dá um hedge natural também. Então, assim, a nossa preocupação sempre, planejamento, a médio e longo prazo, não adianta você planejar esse mês, porque esse mês já era. Se você não tem a matéria-prima em casa, você não vai buscar, não tem como, né? Então, a mensagem que eu posso deixar é exatamente essa: planejamento forte a médio e longo prazo. Tá. E voltando ainda à questão do consumidor, do perfil do consumidor brasileiro, eu tinha recebido aqui uma pergunta que, né, relacionada a isso que nós estávamos falando antes, presidente. O pessoal quer saber qual é a relevância do consumo brasileiro de forças de segurança em relação ao consumidor civil e também se tem uma representatividade maior de determinada região do país no mercado doméstico de consumo da Taurus. Uhum. Bom, a Taurus tem uma característica, nós somos uma empresa vocacionada para produzir produtos de uso civil. O que significa isso? Né? Como nós somos fortes nos Estados Unidos, forte no mercado civil americano, nós entendemos que isso é uma vantagem competitiva para a Taurus. Por quê? Quando você fala de mercado civil, apesar das questões regulatórias todas, que nós temos inteligência aqui no Brasil e inteligência nos Estados Unidos para acompanhar essas possíveis mudanças na questão regulatória, ela é estável, né? Eu tenho aqui a minha base que sustenta essa companhia no mercado civil. Nós desenvolvemos nos últimos anos produtos para o mercado policial e mercado de forças armadas no mundo inteiro. E nós somos muito competitivos, com uma margem margem bruta de 46%, nós somos muito competitivos, né? Se compararmos, já te falei, se compararmos com qualquer empresa fabricante de arma no mundo, nós temos uma vantagem competitiva muito grande. Então, nós ganhamos várias licitações no mundo inteiro. Só que uma licitação é binária, ou você ganha ou você perde, não tem esse meio termo, né? E aqui no Brasil é a mesma coisa. O mercado brasileiro se ampliou bastante aqui no Brasil, hoje ele é maior do que o mercado das forças de segurança, com certeza, até porque o nosso bem, né, a arma, é um bem durável. Então, as polícias, elas compram e usam durante 20, 30, 40 anos uma arma, né? 20 anos, pelo menos. Então, qual é o crescimento disso? É o crescimento vegetativo, é aquela ampliação, né, do número de policial. Então, hoje as compras do Brasil nas áreas de segurança e de Forças Armadas são pequenas, são para acompanhar essas novas nomeações da área de segurança, né? As guardas municipais é um potencial consumo agora, porque a maioria das prefeituras estão montando as suas guardas armadas, né? Então isso também está no nosso foco, mas ainda o mercado brasileiro civil é maior do que o institucional. E para fechar, presidente, queria puxar uma curiosidade que até que noticiei esses tempos, né? Que é a Taurus ter passado uma outra empresa emblemática aqui do Rio Grande do Sul, que é a fabricante de ônibus Marco Polo da Serra Gaúcha, em valor de mercado. Aqui para o nosso ouvinte entender, valor de mercado, a gente chega no valor de mercado de uma empresa a partir da multiplicação do número de ações que ela tem pelo preço da ação naquele momento.
e a Taurus passou a Marco Polo, né? Pô, empresa tão emblemática aqui no estado. E valor de mercado é importante também a gente esclarecer, é como o investidor vê o potencial futuro da empresa, né? Então, assim, como é que foi para o senhor esse fato, né, de a Taurus ter passado a Marco Polo e, assim, a aposta no futuro da Taurus está correta por parte do investidor, é isso, presidente? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu fiquei muito feliz quando eu li a matéria sua aí, com relação a Marco Polo, é uma grande empresa, né, uma referência aqui no Rio Grande do Sul, e a gente se encheu de orgulho de ter passado a Marco Polo em valor de mercado, né? Evidentemente que nós não fazemos nenhuma torcida contra a Marco Polo, pelo contrário, né? Mas isso aí, para nós, foi muito importante, né? A Marco Polo, ela sempre foi uma referência para várias empresas, como você falou, aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil todo, no mundo. A Marco Polo teve uma JV na Índia também, muito antes da Taurus. Então, isso, os nossos caminhos, mesmo sendo produtos completamente distintos, né? A Marco Polo teve ainda muito antes da Taurus. Então, a Marco Polo é uma referência para a Taurus também, enquanto empresa, né? Então, a gente se enche de orgulho hoje de ter um valor de mercado maior do que a Marco Polo. E, de novo, aquilo que você falou, né? Isso dá uma segurança para os nossos investidores e acionistas, né? E o que dá mais segurança, eu acho assim, que a minha mensagem para os nossos investidores e acionistas é que nós tivemos um primeiro trimestre de recorde de produção, que eu te falava que a produção é a base para todos esses resultados, recordes que a gente constrói, né? E já no mês de abril, Jane, nós fizemos uma média diária de arma nessa operação aqui e na operação dos Estados Unidos de 9.510 armas por dia. Então, essa média era 7.800, se não me engano, no primeiro trimestre, era um número parecido com isso, está aí nos nossos resultados. E nós já, em abril, a gente já fez 9.510. E aí, eu falei para o meu diretor de operações aqui que a matemática ensina para a gente que 9.510, se você arredondar, é 10 mil, né? Então, para mim, o número agora não é mais 9.510, é 10, porque eu gosto de trabalhar com números redondos. Então, se a gente multiplicar esse número aí pelos dias úteis que nós temos daqui para o final do ano, a Taurus vai passar de 2 milhões de armas produzidas esse ano. Então, isso é mais uma garantia de que nós vamos continuar entregando resultados positivos, né? A gente surpreende a cada trimestre e consegue surpreender de novo no trimestre seguinte, né? E nós vamos continuar fazendo isso. Ah, então tá. Então é isso, presidente. Vamos voltar a conversar nos próximos balanços, aí nos próximos investimentos da Taurus aqui no Rio Grande do Sul, aí esperando por setembro, então, para o complexo aqui de São Leopoldo. Isso. E venha nos visitar, Jânio. Eu teria o maior prazer em te receber aqui para mostrar para você o que nós temos aqui na companhia, que realmente é um orgulho não só para os gaúchos, para o mundo inteiro, né? A Taurus é uma referência no mercado de armas, e não só no mercado de armas, a gente tem uma fábrica linda aqui. Sim, aí eu vi as imagens do projeto, né? Noticiei, botei lá em GZH as imagens do projeto do Complexo de São Leopoldo. Presidente, então, CEO global da Taurus, presidente Salésio Nunes, muito obrigada pela entrevista.